rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Eu sou Alice Barros, estudante do terceiro período de jornalismo da UFPE. Estarei com vocês nesta quarta-feira, 11 de março de 2020. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. E eu sou William Araújo, também estudante do terceiro período de jornalismo da UFPE. Começa hoje a nova temporada do Saúde é o Tema, então se liga que vamos construir essa temporada juntos. Você também pode nos acompanhar pelo rádio ou pela transmissão ao vivo na página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar nas redes sociais. Também estamos no Twitter, Instagram e YouTube. Dá uma passadinha lá e confere. Hoje, o Saúde é o Tema vai falar sobre o Covid-19, doença causada pelo coronavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, também conhecido como novo coronavírus. O novo coronavírus foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, quando casos de pneumonia foram registrados na cidade de Wuhan, na China, local considerado epicentro da doença. Desde então, registros da doença foram detectados em vários países, inclusive no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou até agora 34 casos do novo coronavírus no Brasil. São 19 casos no estado de São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia e 1 no Distrito Federal. Em Minas Gerais também 1, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Alagoas. Há um caso em cada estado. No estado de Pernambuco foram notificados 34 casos suspeitos, 12 ainda seguem em investigação e 22 foram descartados. Mas como evitar a contaminação onde buscar tratamento? O que as autoridades brasileiras devem fazer? Vamos responder todas essas perguntas hoje no programa. Para isso, vamos conversar com a pesquisadora titular em saúde pública do Instituto Ageu Magalhães, a Fiocruz Pernambuco, e atual vice-diretora do Instituto, Constância Aires. Seja bem-vinda, Constância. Obrigada, William. Bom dia, Alice. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Paulo Freire. Nós que agradecemos. E também vamos começar com o pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Lindomar Pena. Seja bem-vindo, Lindomar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Será um prazer compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Obrigado. Então, para dar início à conversa, é importante entendermos o que é a Covid-19 e por que precisamos ter cuidado com ela. Constância, você pode começar explicando para a gente? Sim, esse vírus é um vírus, né, que pertence a uma família de vírus já conhecida, né, a família Coronaviridae. Ela já tem algumas espécies que causam gripes comuns, então, sei lá, em torno de 10 a 20% das gripes comuns são causadas por vírus dessa espécie, mas esse vírus novo, esse coronavírus novo, que foi identificado em Wuhan, realmente é uma variedade diferente, né, que a gente está identificando pela primeira vez e que surgiu, né, numa primeira epidemia lá na China e que foi associado a um mercado de animais silvestres, ao consumo, né, ou ao contato com carne de animais silvestres. Então, é uma variedade que se acredita que tem origem em morcegos, por conta da comparação, a similaridade do genoma que foi feito, mas que esses vírus, normalmente, eles passam por uma adaptação em outros animais e, posteriormente, para humanos. Então, é uma variedade nova, que tem uma alta capacidade de dispersão. Eu acho que isso é o grande diferencial para os outros vírus comuns da gripe. Ele se dissemina de forma muito rápida e que tem uma letalidade não tão alta como outros vírus, outros coronavírus que foram causadores de epidemias mais conhecidas, como o SARS e o MERS, né, vírus do Médio Oriente. E essa é uma grande diferença, é a letalidade, que ela é um pouco menor em relação a esses outros vírus, e a capacidade de dispersão, que ela é muito maior. E aí a gente precisa realmente aprender a se prevenir para evitar uma grande contaminação aqui no Brasil. Certo. Quais são os principais sintomas de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus? Se quiser responder, Lindomar. Bem, para a gente pensar no sintoma, a gente tem que entender um pouquinho da patogênese, como que o vírus causa a doença. Então, o vírus, ele entra pelo trato respiratório superior, ele começa a se multiplicar nas células que revestem o trato respiratório superior, faringe, traqueia e os pulmões. Então, a sintomatologia está associada a essas lesões. Então, começa com febre, tosse, espirro, dor no corpo, dor muscular. Alguns casos pode ter diarreia
e numa pequena porcentagem dos pacientes pode evoluir para uma pneumonia grave. Então, existem 7 coronavírus capazes de infectar humanos, 4 deles causam uma infecção de leve a moderada e 3 coronavírus são capazes de causar doença grave, que é o SARS, que surgiu em 2002, o MERS, que surgiu em 2012 e agora o novo coronavírus. Então, parecido com esses coronavírus de alta patogenicidade, em alguns pacientes ele pode causar doença mais grave, mas não é o mais comum. A gente já sabe que as manifestações mais graves são em alguns grupos de risco, crianças e principalmente idosos, diabéticos, hipertensos, assim como nas outras viroses respiratórias, por exemplo, a gripe, a influenza. E os sintomas são bem parecidos com a gripe comum, mas como é que a gente pode diferenciar? Bem, os sintomas são parecidos e eles não podem ser distinguidos. Então, com influenza A, influenza B e outros vírus respiratórios também, existem vários adenovírus, rinovírus, que é o vírus do resfriado comum. Então, para vocês terem ideia, só o rinovírus existem mais de 100 sorotipos. Para influenza, metapneumovírus, vírus respiratório sincicial. Então, são todos os vírus que acometem o trato respiratório superior de humanos com sintomatologia indistinguível. Então, a distinção somente pode ser feita laboratorialmente. E como são feitos esses exames laboratoriais para distinguir o coronavírus de uma gripe comum e tanto os outros vírus? Constância? Então, normalmente é um exame de sangue, né, onde se coleta a amostra de sangue. Esse vírus, ele é um vírus de RNA, né, e existem kits de diagnóstico que reconhece esse material genético do vírus. Então, tem kits prontos para essas outras gripes, né, que o Dr. Lindomar colocou, e específico para o coronavírus. Então, coleta uma amostra de sangue, extrai o RNA do paciente e faz esse teste. Então, a Fiocruz, ela está atualmente produzindo, né, desenvolvendo esse kit aqui no Brasil e distribuindo para os laboratórios centrais, não é qualquer laboratório. Então, é importante que as pessoas que estão nesse estado mais grave, né, com complicações respiratórias, busquem o atendimento de saúde, né, básico, as UPAs, por exemplo, e lá é que eles vão identificar, fazer o teste e encaminhar para os hospitais de referências. Então, não é momento de a qualquer gripe procurar um hospital, né, e sim cuidar da saúde, prevenir, né, mas estar atento que quando tiver uma complicação maior com relação ao trato respiratório, dificuldade de respirar, uma pneumonia, realmente procurar o atendimento de saúde. E quando eu procurar esse atendimento, tipo, em uma UPinha, uma UPA, no posto de saúde, eles vão me encaminhar para esses hospitais de referência? Isso. A primeira escolha são exatamente essas unidades de saúde, né, as unidades básicas de saúde, e lá é que eles vão fazer a triagem e a identificação, o reconhecimento, né, os exames para encaminhar, caso seja necessário, porque mesmo identificando como positivo, mas a pessoa não tem as complicações graves, não há necessidade de internação. Então, só os casos mais graves, provavelmente dessa população mais vulnerável, que o Dr. Lindomar colocou, que são idosos, pessoas que têm outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, essas pessoas elas têm uma chance maior, né, de ter complicação e precisam de um cuidado maior. Mas a população jovem, a população saudável, que vai desenvolver somente uma gripe, não tem necessidade de internação. Então, é cuidado, evitar o contato com outras pessoas, né, se hidratar, e é uma gripe comum. Então, tem que ter esse cuidado. Quanto tempo sai o resultado do exame? E existe só uma etapa ou é feito mais de uma vez para confirmar? Bem, o resultado pode ser em até 5 horas, mas na prática ele demora de 3 a 5 dias, devido ao volume de amostra e a capacidade de processamento. Porque essa é uma limitação do teste disponível agora, porque ele só pode ser realizado em laboratórios centralizados, laboratórios de referência, como a Fiocruz. Então, na grande maioria dos laboratórios ainda não está apta. Então, por isso, há uma necessidade de investimento em pesquisa para se desenvolver teste rápido, que o paciente vai ao médico e imediatamente tem-se o resultado. Nós estávamos conversando com a doutora Constância aqui nos bastidores, nós aprovamos, a Fiocruz Pernambuco aprovou junto com o governo do Canadá um projeto para desenvolver um teste rápido para justamente vencer esses limites, essas limitações do teste convencional. E, inclusive, além do teste, é feita uma contraprova para confirmar que a pessoa está com o vírus. Como é essa contraprova? O teste é o teste de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que detecta o genoma viral.
E aí a confirmação inequívoca é feita por sequenciamento, que aí se pode diferenciar dos outros coronavírus de forma inequívoca. É importante destacar que esses testes eles são feitos quando inicialmente tem o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico clínico ele é importante identificar aquele quadro de gripe, aquele quadro de complicações respiratórias para só depois realizar o teste. Então não é qualquer sintoma de gripe que a pessoa vai já ter acesso a esses exames. Mas como a gente disse anteriormente, o que aconteceu para essas outras epidemias é exatamente o acúmulo de um grande número de pacientes, de um grande número de amostras, e aí ocorre a fila de espera para esses exames. Mas a Fiocruz ela está desenvolvendo esses kits e a ideia é produzir em larga escala para que não ocorra essas filas, né, essa espera, esse tempo de 5 a 10 dias, para que isso seja feito de forma mais rápida. Certo. Sobre prevenção agora, como as pessoas podem se prevenir da Covid-19? Eu acho que é um momento da gente mudar alguns hábitos sociais, né? Então, não é momento de estar em ambientes com grande concentração de pessoas, em ambiente fechado, como metrô, ônibus, né? Evitar o contato com pessoas que estão espirrando, que estão tossindo, porque são essas gotículas no ar, né? Que gera a contaminação. E estar sempre higienizando as mãos. Então, sempre que estiver em ambiente público, apertando o botão do elevador, pegando em corrimão de escada, né? Em mesa, em superfície, né? O Lindomar depois ele pode colocar aqui para vocês algumas informações sobre a estabilidade desse vírus. Então, essa higienização ela é muito importante, né? E identificou sintomas de gripe, usar máscara para se proteger e para evitar o contágio de outras pessoas, de familiares ou de colegas de trabalho. Evitar estar levando a mão à boca, aos olhos, ao nariz, que é essa principal entrada, né? A porta de entrada no nosso organismo. Então, isso é muito importante. Usar o álcool em gel, né? 70% para estar limpando as mãos. E sempre o cuidado de, quando tiver gente espirrando, gente tossindo, evitar o contato. E quando você estiver com esses sintomas também, evitar esse contato, ficar mais em casa. Eu acho que isso ajuda na prevenção da disseminação dessa doença. Sobre o uso do álcool em gel, eu devo trocar em quanto tempo? Tipo, passei agora, daqui a quanto tempo eu devo passar de novo? Não, é sempre que você perceber que você está em contato com superfícies onde existe a possibilidade de outras pessoas também estarem em contato. Se você está em casa, sozinho, né, não tem ninguém contaminado, você não precisa estar o tempo todo fazendo isso. Agora, saiu, entrou no elevador, apertou um botão, aí você, quando tiver acesso, não levar as mãos aos olhos, à boca, ao nariz durante esse período e, sempre que tiver oportunidade, utilizar esse álcool, porque você entrou em contato com superfícies onde um grande público tem acesso. Então, também não tem necessidade de estar entrando em paranoia, de estar passando álcool o tempo todo. É sempre que você perceber que você está tocando em superfícies onde outras pessoas que podem estar contaminadas também tiveram contato. Lindomar, mas depois de ter o contato com o vírus, depois passar o álcool em gel, ele vai funcionar ou não? O álcool é capaz de inativar o vírus. Esse vírus ele tem um envelope lipídico, então ele é inativado rapidamente. É um vírus que ele é lábil, ou seja, ele sobrevive pouco tempo no ambiente. Mas hoje saiu um estudo que ainda vai ser publicado formalmente, comparando esse vírus, esse SARS-CoV-2, com o SARS que foi isolado lá em 2002. E esse estudo demonstrou que esse vírus ele é capaz de sobreviver mais tempo em algumas superfícies, por exemplo, papelão e aço. Então isso chama a atenção, a meia-vida dele chega a ser 13 horas, ao contrário do SARS, que é 9 horas em aço. Então, corrimões de escada, de esteira rolante, então é algo a se preocupar mesmo. Então, tudo que a doutora Constância falou sobre os cuidados de contaminação por contato, que ele se transmite pelo ar, mas também por contato. A pessoa encosta a mão em uma superfície contaminada, e aí leva a boca aos olhos, ao nariz, e aí se contamina dessa forma. E depois que eu fui diagnosticado com coronavírus, como é feito o tratamento, já que ainda não existe uma vacina e nem há remédio específico para tratar? Bem, o tratamento é um tratamento de suporte. Então, ele vai ser feito baseado em fluidoterapia e para estabilizar o paciente. Alguns pacientes vão requerer ventilação mecânica, mas é mais raro. Então, um tratamento como se faz para uma gripe. Teve um caso nos Estados Unidos, um paciente que retornou da China e aí ele adoeceu com a síndrome respiratória, ele procurou o médico, aí pelo link epidemiológico, que é outro aspecto muito importante para o diagnóstico, esse link
epidemiológica, a pessoa que esteve em um país que está tendo transmissão da doença, transmissão autóctone, ou seja, pessoas sem histórico de viagem que estão contraindo a doença. A gente não teve isso ainda reportado no Brasil. Todos os casos foram casos importados. E aí esse paciente, ele deu entrada no hospital, ele piorou, e aí os médicos decidiram usar uma droga experimental que já havia sido testado para ebola, e ele recuperou-se, ele teve uma melhoria. Então essa droga é uma possibilidade de tratamento que já existe experimentalmente, e certamente outras drogas serão desenvolvidas nos próximos meses. Certo. Algumas comparações entre o novo coronavírus e uma gripe comum acabam por minimizar as preocupações com o Covid-19. Um exemplo disso é a ideia de que, por infectar muito mais pessoas por ano e numericamente matar mais pessoas, o vírus da gripe é mais preocupante que o novo coronavírus. A gripe é de alguma maneira mais contagiosa que a Covid-19? Eu acho que a transmissão do Covid-19 ela é maior. Ele tem uma capacidade de dispersão maior, mas a letalidade não é tão alta, né? Então, como você falou, tem outras gripes e outras doenças, né? Que aqui no Brasil a gente vem enfrentando, como por exemplo a epidemia de dengue, de chikungunya, são doenças que matam bastante, né? Então, dengue, por exemplo, no ano passado matou mais de 700 pessoas. Em 2015 quase 1.000 pessoas. Então, somente no Brasil. Somente no Brasil, exatamente. Então, o Covid-19, ela é uma doença que não mata tanto, né? Então, é como eu disse anteriormente, são grupos de pessoas que são mais vulneráveis, como idosos e pessoas que já têm outras doenças associadas, outras comorbidades, que têm um risco maior. Então, a preocupação com a doença em si, ela não deve ser tão grande, porque é uma gripe. Mas, em comparação com esses coronavírus que foram citados anteriormente, como o SARS e o MERS, a letalidade é muito menor. Então, nessas outras, a taxa de mortalidade é muito maior do que a Covid-19. E pelo Brasil já tem enfrentado Zika, chikungunya e dengue, ou melhor, está enfrentando até hoje. O Brasil está, de certa forma, mais preparado para combater o coronavírus do que outros países ou não? Eu acho que isso é uma coisa bem positiva, né? Nós temos uma infraestrutura no nosso sistema de saúde muito boa, né? Atualmente tem passado por algumas modificações e estamos diante de algumas ameaças, né, de perda dessa excelente infraestrutura que a gente tem, mas eu acho que sim, nós temos profissionais muito qualificados e eu acredito que é exatamente por já lidar historicamente com essas outras doenças infecciosas, como a dengue, como chikungunya, como Zika, e que faz com que os nossos profissionais de saúde estejam muito preparados. Então, os países europeus, por exemplo, onde a população está mais associado com aquelas gripes de inverno, né, procuram pouco o sistema de saúde, eles não estavam tão preparados, né? E o outro diferencial é que nesses países europeus a população de idosos é grande, então o número de pessoas vulneráveis é maior. Aqui nós temos uma população jovem, né? Tem idosos, mas não tem tanto na mesma proporção que esses países europeus. E isso faz com que eles tenham um maior número de pacientes e eles não estão acostumados a atender grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, como aqui no Brasil. Então, eu acho que nós temos sim um sistema de saúde preparado muito antes da epidemia chegar. A Secretaria de Saúde local, né, e a nível nacional também, já estava se preparando, já fez diversas reuniões com os profissionais de saúde para definir os hospitais que são referência, para treinar os profissionais de saúde, como usar as máscaras, como usar os equipamentos de proteção, que são coisas que os outros países não estavam preparados. Então, eu acho que sim, isso é um aspecto positivo e é importante a gente reconhecer a importância desse nosso sistema de saúde único, que é quem vai dar essa resposta para a proteção da nossa população. Isso. A senhora comentou sobre a questão da faixa etária. Existe um grupo mais propenso, um grupo que preocupa mais ter o coronavírus ou não? Se Linda Massa quiser responder. Nos estudos que saíram até agora, principalmente a população chinesa, mostrou-se que a população idosa, grande maioria dos casos graves, população idosa, crianças também são os grupos mais vulneráveis e pessoas que têm comorbidades, por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensão.
Agora, um ponto que é muito importante, que a gente está discutindo a questão da mortalidade desse vírus e transmissibilidade comparado ao vírus da influenza, o vírus da gripe. Um ponto que a gente não pode deixar de esquecer, assim, é a gravidade da gripe e a necessidade das pessoas se vacinarem, porque acomete mais gravemente também esse mesmo grupo de risco. E existe, de forma crescente, nos últimos anos, um movimento anti-vacinação, que a vacina de gripe ela é capaz de causar gripe, o que é uma coisa impossível de acontecer, porque o vírus da gripe só causa gripe porque ele infecta a cavidade nasal, a vacina é administrada no músculo e é um vírus morto. Então, a vacina de gripe nunca causa gripe. Ela pode causar alguma reação que lembra alguns sintomas de gripe, por exemplo, uma dor no corpo, uma moleza, que é uma reação vacinal normal. E essa vacina, ela é comprovadamente, ela diminui as taxas de hospitalização, o paciente tem a necessidade de se hospitalizar, e também a mortalidade. Então a gente está tendo muitos casos de gripe, a tendência é que aumente, em breve vai começar as campanhas de vacinação. Então é extremamente importante as pessoas estarem cientes também, não preocupar somente com o coronavírus, mas também com o vírus que já circula entre nós, que é o vírus da gripe. Inclusive, o Ministério da Saúde ele antecipou a vacinação da gripe. Qual a importância disso em meio ao surto do Covid-19? Eu acho que, como o Lindomar colocou, é exatamente por conta da similaridade dos sintomas, né? Então, como a gente tem outros vírus de gripe circulando e os sintomas são muito parecidos com a Covid-19, se a gente superlotar, né, o sistema de saúde por conta dessas gripes que poderiam ser prevenidas por uma simples vacinação, a gente vai estar deixando de atender aqueles pacientes que requerem realmente um cuidado maior. Então, reforçando isso que já foi dito, a importância de se vacinar para a gripe, porque a gente vai desafogar, digamos assim, o nosso sistema de saúde para que possa receber e atender adequadamente esses pacientes, esses possíveis pacientes com o coronavírus. Certo. Então, em meio a essa chegada do coronavírus no Brasil, circularam muitos boatos na internet, principalmente nas redes sociais, de notícias falsas que levam a pessoa a ter uma grande impressão sobre o coronavírus e ficar em desespero. Vamos começar com a origem do novo coronavírus. Circulou muito no Twitter que a transmissão pode ter começado por sopa de morcego, carne de cobra ou pelo mamífero pangolim, que está em extinção. Há algo que comprova essas suposições ou não? Que de fato esse novo coronavírus ele tem uma origem de zoonose, né? É um vírus de animal silvestre que passou por um processo de adaptação, talvez através de outros animais, e aí em seguida para humanos. Isso sim é verdade, né? Então, o sequenciamento do genoma que foi feito em diversas amostras de pacientes, inclusive aqui no Brasil, tem mostrado uma alta similaridade desse coronavírus com a variedade que é comum de morcego, né? É importante dizer que o coronavírus ele é encontrado em várias outras espécies, como você colocou, né? Em cobras, em pangolins, em morcegos, em outras espécies, porco, galinha, sapo. Então, tem coronavírus, né, em diversas espécies. Então, sim, é um vírus de origem animal que passou por um processo de adaptação. Agora, nessa nova epidemia, de fato, a associação direta entre o morcego e o humano, ela ainda não foi confirmada, mas que existe essa alta similaridade genética, existe. E também tem muitos boatos sobre como possíveis tratamentos. Por exemplo, a vitamina C, o chá de erva doce, chá de abacate com hortelã ou água morna com alho têm sido listadas como formas de tratamento ou prevenção da doença. Essas formas são eficazes? Como eu disse antes, o desenvolvimento da doença em si, ela depende muito do estado de saúde do indivíduo. Então, se uma pessoa já está debilitada, se ela está com o sistema imune baixo, ele tem uma possibilidade de desenvolver a doença numa forma mais grave. Então, essas são medidas comuns que a gente toma, né? Tomar vitamina C, tomar chá de alho e tudo, que reforçam o nosso sistema imunológico. Então, eles ajudam a proteger. Mas é importante saber que o vírus em si, ele não tem um tratamento, não tem uma terapia específica para ele, né? Você trata como
todas as gripes. Então, uma hidratação é muito importante, mas um remédio particularmente específico para o coronavírus a gente não tem. Então, essas são medidas paliativas que reforçam a nossa imunidade e a nossa saúde para evitar que a gente desenvolva formas graves da doença. Lindomar pode dar uma complementada aqui. Em relação a esses tratamentos, não tem comprovação científica, né? Agora, eles não têm efeito colateral também. O chá de erva doce não vai fazer mal. Isso. Agora, eu queria só falar um ponto que a Alice levantou sobre a origem desse coronavírus, que nos remete assim ao por que esses vírus estão surgindo na população humana. Então, são 3 vírus, a gente falou do SARS, do MERS e agora esse novo coronavírus, que todos têm origem comprovada em morcego. O SARS teve um hospedeiro intermediário, que foi a civeta. O MERS teve camelos do grupo dromedários. Esse novo coronavírus, a gente não sabe se tem um hospedeiro intermediário ou não. Mas isso chama atenção pra gente, que é esse rompimento do equilíbrio ecológico causado por nós humanos. Porque uma situação é a pessoa ter um contato esporádico com o morcego, a pessoa fazendo uma trilha, a pessoa que mora no meio rural. Outra situação é você ir para uma floresta, coletar milhares de morcegos e comercializar esses animais vivos em um mercado onde passam milhares de pessoas por dia. Então, esse contato muito próximo humano com o animal favorece a gênese e a disseminação de novos vírus. A gente está vendo vários exemplos nessa família de coronavírus. Teve uns outros vírus que surgiram também no final da década de 90, foram os vírus Nipah e Hendra. Ambos surgiram de morcegos, são vírus de alta patogenicidade. Os vírus Nipah com hospedeiro intermediário em suínos, ou Hendra em equinos. Todos também surgiram a partir de morcegos. Então isso chama atenção para a gente. E o que a gente sabe é que, aparentemente, essa transmissão de morcego para humano não foi através da alimentação, da sopa de morcego e tal, que é uma iguaria consumida na China, mas o processo de cocção inativa o vírus. Isso provavelmente foi através de contágio mesmo direto, transmissão direta. A gente ainda não sabe se tem um hospedeiro intermediário ou não. Certo. Outro boato que circulou pelas redes sociais foi de que médicos tailandeses teriam curado a doença em 48 horas. Existe algum caso da Covid-19 que tenha sido resolvido? Sim, na China, né, que foi o centro, digamos assim, da dispersão da doença, a maioria esmagadora dos casos eles já foram tratados. Tanto é que o país se mobilizou de forma muito rápida, construiu em torno de 14 hospitais para receber esses pacientes, e esses hospitais eles atualmente já foram fechados, né? Então as pessoas realmente foram tratadas, foram curadas e existe sim vários casos, porque, como eu disse, é uma gripe, né, que passa. Normalmente você espera fechar esse ciclo e você se cura. Acho que atualmente só tem 2 hospitais abertos, desses que foram construídos, né, para receber esses pacientes, e que provavelmente até o final do mês também vão estar encerrando. Então, digamos assim, na China eles já conseguiram conter essa epidemia. Com relação a essa questão das fake news, eu gostaria de destacar realmente a importância para as pessoas buscarem fontes originais, fontes fidedignas, porque evitar transmitindo via WhatsApp ou via e-mail ou Instagram mensagens de origem duvidosa. Então, com relação a isso, a Fiocruz tem desenvolvido um papel fundamental. Então, a gente tem uma sala de situação. Se você colocar na internet, no Google, fiocruz.br/coronavírus, você vai ter acesso a um site com todas as informações atualizadas de fontes. Vou só para confirmar aqui, né? Eu acho que quem quiser informação sobre o coronavírus, então no Google pode digitar o termo fiocruz.br/coronavírus. Então lá vai ter acesso a todas as informações atualizadas, né, desmistificando exatamente essas questões que estão circulando, algumas informações que são falsas, e vocês vão ter acesso a métodos de prevenção, o que fazer, para onde ir, quais são os hospitais de referência. Então toda essa informação com fontes confiáveis. Então a Fiocruz está também, além do desenvolvimento de métodos de diagnóstico, fazendo esse papel de educação em saúde, que eu acho que é um momento importante. Não é momento de pânico, é momento de vocês se informarem,
ter o conhecimento para se responsabilizar sobre a prevenção, como agir, quais hospitais procurar. Então, por favor, não fiquem transmitindo informações que são possivelmente fake news. E em meio a essa grande circulação de informações falsas, além da Fiocruz, o Ministério da Saúde criou um canal para desmentir boatos. No serviço Saúde Sem Fake News, você encontra boatos que já foram checados pelo Ministério da Saúde. O serviço Saúde Sem Fake News também oferece o seguinte número do WhatsApp, DDD 061 9289 464, repetindo, DDD 061 9289 4640. Por ele você consegue enviar alguma informação duvidosa que tenha recebido sobre o novo coronavírus ou outra doença e quer checar se é falsa ou verdadeira. Você pode encontrar tudo isso no site saude.gov.br/fake news, repetindo, saude.gov.br/fake news. Agora vamos fazer uma breve pausa. Você está ouvindo Saúde é o Tema e no próximo bloco a gente continua falando sobre o novo coronavírus. São 12 horas e 32 minutos. Já voltamos com a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Você sabia que seu direito à saúde e ao tratamento da doença é garantido pela Constituição? Os artigos 6º e 196 estabelecem a saúde como direito social e determinam que é dever do Estado promover o acesso à saúde para todos. É por isso que existe o SUS, o Sistema Único de Saúde. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. De segunda a sexta, acompanhe os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. 12h30 tem Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio-dia, tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Saúde é o Tema. Quinta, às 10h30, acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. De brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com o Saúde é o Tema. Hoje nós conversamos sobre a epidemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. E vamos conversar ao longo desse bloco. Por isso, o Saúde é o Tema de hoje conta com a presença da pesquisadora titular em Saúde Pública do Instituto AG Magalhães, a Fiocruz Pernambuco, e a atual vice-diretora de pesquisa do Instituto, Constância Aires. Seja bem-vinda. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite. Também contamos com a participação do pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Lindomar Pena. Obrigado, boa tarde a todos. No primeiro bloco, falamos sobre os sintomas, formas de prevenção e desmentimentos sobre alguns boatos sobre o coronavírus. Caso tenha perdido o começo deste programa ou de algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire.
Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. Dando continuidade à conversa sobre o coronavírus, até agora tivemos 34 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, sendo que 29 foram importados de pessoas que estavam em outros países e adquiriram a doença, e 5 foram adquiridos aqui no Brasil. Logo no primeiro caso, uma equipe de pesquisadores conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas. Qual a importância desse sequenciamento tão rápido? Bom, existe uma grande importância em relação a isso, porque através do sequenciamento, através da identificação das mutações genéticas, é que a gente consegue identificar a rota, né? Traçar qual é a origem daquela infecção. Então, é muito importante, do ponto de vista epidemiológico, conhecer a rota de transmissão. Então, essa pessoa pegou de tal lugar, viajou para tal lugar, veio a partir daqui. Então, isso é um aspecto importante. O outro aspecto importante em relação à identificação dessas variações genéticas é exatamente para a possibilidade do desenvolvimento de métodos de diagnóstico que sejam extremamente eficientes, porque se nós tivermos, digamos assim, uma grande variedade, né, dessa espécie de vírus circulando, a gente precisa de métodos de diagnóstico que consigam detectar todas essas variedades. E isso também tem uma grande implicação para o desenvolvimento da vacina, né? Felizmente, essas amostras que foram sequenciadas até o momento, elas mostram que existe uma grande homogeneidade, né, das cepas que estão circulando aqui desse vírus, e isso é um aspecto positivo para o desenvolvimento de vacinas, né? Futuramente, porque se a gente tem, por exemplo, como é o caso de dengue, né, que tem 4 sorotipos virais, daí a grande dificuldade e o longo tempo para o desenvolvimento de vacinas, porque você consegue desenvolver uma vacina que vai proteger contra uma variedade, contra um sorotipo, mas não protege para outros. Então, do ponto de vista científico, conhecer o genoma do vírus, conhecer a biologia e conhecer a diversidade, né, das cepas que estão causando essa epidemia é extremamente importante por conta desses aspectos, do tratamento, do diagnóstico e de possíveis vacinas que serão desenvolvidas e a identificação da origem. E Lindomar, como isso foi feito em tão pouco tempo? O sequenciamento? Bem, o sequenciamento foi feito usando uma metodologia que chamamos de NGS, Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração. É uma técnica que permite sequenciar grandes segmentos de genoma em curto período de tempo. Inclusive, nós temos um sequenciador NGS aqui na Fiocruz, Pernambuco. É um sequenciador que está ativo, nós usamos na nossa rotina. E ele tem essa grande vantagem, a gente consegue ter informação muito rapidamente. Certo. E esse sequenciamento do genoma do coronavírus em 48 horas mostra a importância de investimentos em pesquisas no Brasil e também na saúde pública, como é o Instituto Ageu Magalhães, não é mesmo? É isso, eu acho que esse é um momento de reflexão, né, que a comunidade precisa perceber da grande importância dos investimentos de recursos públicos para a pesquisa em ciência, porque é exatamente nessa hora, em momentos de emergência, que se a gente não tiver um pessoal capacitado, pesquisadores qualificados e profissionais de saúde preparados para dar uma resposta, o impacto da doença ele seria muito maior. Então, o fato da gente ter excelentes cientistas com essa capacidade de dar essa resposta imediata, por exemplo, a gente conseguiu sequenciar o genoma em 48 horas num curto espaço de tempo após a identificação do paciente, né, dar positivo. Na Itália, até hoje, eles com mais de 6 mil casos, com várias mortes, ainda não foi feito o sequenciamento das amostras lá. Então, isso mostra como o Brasil tem uma equipe de profissionais qualificados e que existe a grande necessidade, por sermos um país tropical, estarmos com uma grande exposição, termos a infraestrutura de saneamento básico muito precária, né? Então, existe uma necessidade enorme de investimento na ciência para que a gente possa dar essa resposta e proteger a população. Isso é uma coisa que a gente realmente não pode esquecer. Quer complementar, Lindomar? Bem, um aspecto importante no controle da doença é evitar o contágio. Por exemplo, uma família que tem um membro doente, por exemplo, uma criancinha doente. Então, você pode evitar que essa criança compareça à creche, à escola. Isso é muito importante para evitar a disseminação. E também evitar aglomerações, evitar estações de metrô, estações de ônibus, a igreja, evitar contato muito próximo, não é isso, com outras pessoas. Passa um pouco pelo bom senso da pessoa se proteger
e a pessoa com manifestações clínicas tentar o máximo que possível realizar a quarentena, evitar o contato com outras pessoas, porque até o momento não existe vacina nem um tratamento específico. Isso vai demorar algum tempo ainda para estar disponível. Certo. E uma pessoa... pode falar? Não só comentando essa questão, né, da importância das pessoas estarem conscientes de como se prevenir e como se comportar. No caminho, né, da vinda para cá, eu estava ouvindo na rádio, onde informaram que um paciente no Distrito Federal, né, a esposa estava infectada, foi diagnosticada, e o marido, ele se negou a fazer o exame, né, possivelmente com medo de o resultado dar positivo e ele ter que ser isolado em quarentena. Então, eu acho que não é momento de ter um comportamento assim. É fundamental que as pessoas permitam que façam os exames, principalmente nos casos graves, que se for identificado, se der positivo, que as pessoas realmente passem por esse processo de isolamento, porque essa é a melhor forma de contenção da doença, é evitar o contato com outras pessoas para não contagiar outras pessoas. Então, precisamos ter essa consciência e essa responsabilidade para que a gente não comprometa outras pessoas. E sobre a quarentena, o governo italiano colocou restrições na circulação de pessoas que passaram a valer em todo o território, que anteriormente era só no norte da Itália. Coisa que o governo chinês também já fez na própria cidade de Wuhan para conter a doença. Qual a importância de colocar uma cidade toda em quarentena para combater essa epidemia que está se espalhando? Na China, essas medidas agressivas de contenção e de restrição, realmente elas funcionaram porque o país conseguiu conter, digamos assim. Poderia ter sido muito pior, né, o impacto dessa doença. Porque a gente tem que lembrar que, como é um vírus, apesar de ser uma gripe, né, como é um vírus que tem alta capacidade de disseminação, isso vai impactar a economia muito, muito, muito grave, né? Várias pessoas vão deixar de trabalhar, o sistema de transporte ele está se reduzindo. Por exemplo, a malha aérea, né? A TAP foi uma companhia que cancelou 3.500 voos, então isso tem uma repercussão econômica enorme. Várias pessoas que não conseguem chegar aos seus destinos, várias pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem retornar às suas atividades, então vai ter um impacto econômico enorme. Nós tivemos a subida do euro, a subida do dólar, a queda das bolsas de valores, então tudo isso em consequência dessa epidemia do coronavírus. Então, eu acho que as cidades que têm um grande número de casos e que adotam essas medidas, eu acho que são medidas cautelosas, porque vai evitar que futuramente ela tenha um impacto muito maior, não é? Então, eu sei que as pessoas ficam pensando, mas eu tenho um encontro, eu tenho um cinema, eu tinha um teatro, eu tinha um passeio. Isso, eu acho que não é momento de não considerar a importância, né, de conter a disseminação dessa doença. Eu acho que precisamos ter essa responsabilidade, sim. E como o Lindomar já comentou, é um momento importante que até mesmo deixar as crianças em casa, para evitar que elas se contaminem e também passe contaminação para outras pessoas, porque são ambientes de muita concentração de gente e que facilmente se propagaria, não é mesmo? Uhum. Isso é extremamente importante para o controle. Um outro aspecto também que eu queria discutir com vocês é a questão da detecção precoce, que foi fundamental para que a disseminação do vírus ainda não fosse maior. Isso aconteceu conosco no caso de Zika. Nós detectamos Zika muito precocemente, então a epidemia teria sido muito pior. Nesse caso, no caso de Zika, toda a infraestrutura que nós já tínhamos para estudar dengue e chikungunya facilitou muito e acelerou muito o processo. No caso desse novo coronavírus, na China, eles também tinham infraestrutura de pesquisa, têm uma infraestrutura de pesquisa muito forte. Então, a primeira suspeita veio de pacientes, pessoas que trabalhavam nesse mercado em Wuhan, com sintomatologia compatível com SARS. E tinha esse vínculo epidemiológico com o mercado, esse contato com animais silvestres. Então, os médicos suspeitaram de ser o SARS. Aí, quando fizeram o diagnóstico, descobriram que não era o SARS, era um vírus relacionado, que foi esse novo coronavírus. Mas foi feito de forma muito rápida, teve a notificação, a OMS notificou todos os países, e isso permitiu também que o Brasil detectasse muito precocemente os primeiros casos da doença aqui. Então isso, de uma certa forma, contribui muito para o controle. Isso. Você comentou sobre a SARS. Quais as diferenças e semelhanças entre o surto de Covid-19 desse ano e da síndrome respiratória grave aguda, a SARS, em 2002?
Bem, tem duas diferenças básicas. Primeiro é a questão da transmissibilidade. Esse vírus é muito mais transmissível, então ele está afetando muito mais pessoas do que o SARS afetou. E um outro aspecto é a mortalidade. A mortalidade do SARS é acima de 9%, a mortalidade desse vírus é 3,5%. Então é um vírus menos mortal, que é a quantidade de pessoas que morrem em relação ao número de infectados, não em relação ao número de doentes. Essa é a diferença entre mortalidade e letalidade. Letalidade é o número de pacientes que morrem em relação ao número de doentes. Mortalidade é o número de pessoas que morrem em relação ao número de infectados. Então ele é um vírus que é menos mortal do que o SARS. E esse é um aspecto interessante sob o ponto de vista evolutivo do vírus, que não é interessante para o vírus matar o hospedeiro. Para que ele tenha sucesso na sua evolução, ele deve transmitir-se para um número máximo de pessoas sem matar o hospedeiro. Então esse vírus faz de forma muito mais eficiente do que o SARS. E é por isso que ele conseguiu atingir uma proporção muito maior, afetar muito mais países do que o SARS. Ele ainda não foi considerado uma pandemia, uma infecção de proporção global. E um dos motivos, mais de 100 países já foram afetados, mas um dos motivos que a OMS ainda não declarou é essa questão da transmissão autóctone, que a gente atualizou aqui durante o intervalo, que a gente já está tendo casos aqui no Brasil de transmissão autóctone, pessoas que não viajaram para esses países. Então, mas qual é a diferença, assim? Qual é o mais grave? Casos importados ou casos que se contaminaram aqui mesmo no Brasil? A gravidade da doença em si é igual. Agora, a questão de você ter transmissão local é que o vírus está se transmitindo localmente, naquele país, naquela região. Então, isso é um alerta extra às autoridades de saúde, porque você está tendo transmissão no seu país. É o que está acontecendo no Brasil. Então, é possível, não diria provável, mas é possível que a OMS declare uma pandemia nas próximas semanas. Porque vários países afetados e está tendo transmissão autóctone em muitos países. Sobre isso. Inclusive, isso está gerando, né, recentemente, agora muito recentemente, uma mudança exatamente no protocolo da vigilância. Porque antes a gente estava muito focado na vigilância do vírus em si, ou seja, pessoas que chegavam de viagem e apresentavam sintomas, a gente tinha o cuidado de coletar a amostra para fazer a detecção do vírus. Mas isso, com essa nova mudança, né, com essa transmissão local, com esse aumento no número de casos, não necessariamente mais agora a gente vai focar na vigilância do vírus, mas em identificar aquelas pessoas que desenvolveram sintomas de gripe e que desenvolveram as complicações respiratórias. Essa população de pessoas mais vulneráveis, que são os idosos e pessoas com outras comorbidades, para dar um tratamento mais especial. Então, um pouquinho mudando, né, o protocolo como a gente está conduzindo o atendimento dessas pessoas. Sim, Lindamar, o senhor falou sobre o motivo sobre a OMS não ter declarado pandemia ainda. De acordo com vocês, por que ela ainda não declarou? E se declarar, é uma coisa positiva ou negativa? Qual é o impacto disso? Certo. Para a OMS declarar uma pandemia, uma infecção de proporção global, não existe assim um critério definido numérico. Mas o que se tem ideia para ela declarar isso é que a infecção de proporção global afeta vários países. E esse vários não existe um número mínimo. Então, essa infecção tem mais de 100 países. Agora, mais de 90% dos pacientes que tiveram Covid-19, ele se restringe a 4 países: China, Itália, Irã e Coreia do Sul. Então esse é um dos motivos que, embora esteja disseminado em muitos países, a transmissão autóctone não foi comprovada em muitos desses países ainda. A maioria dos casos foi casos importados e a grande proporção dos casos se concentra em 4 países. Para saber como se dá essa transmissão, é importante investimento em ciência, coisa que a gente não está tendo muito e que muitos outros países também não querem investir. Então, qual a importância do investimento na ciência? Isso é primordial. A gente, sem investir em ciência, em pesquisa básica, é impossível responder de forma apropriada a essas epidemias e esses vírus que emergem na população, e certamente outros vírus virão. A gente assistiu à emergência da SARS, do MERS, chikungunya, Zika, em 2009, 2010, o H1N1 pandêmico. Então isso é fundamental, e essa experiência que nós estamos tendo, tivemos com H1N1
depois com chikungunya, com zika e agora com Covid-19, isso é extremamente importante para nos prepararmos para as próximas epidemias que certamente virão. Então a gente está passando por um processo de corte de investimento em pesquisa, com bolsas de estudos, investimento em projetos de pesquisa, e isso tem limitado muito a nossa capacidade de responder de forma ainda mais adequada. E Constância, para você, qual a importância do investimento público na ciência? Eu acho que, como o Lindomar colocou, é importante a gente ter ciência de que esses vírus, eles aparecem, eles emergem, a gente consegue desenvolver diagnóstico, tratamento, vacina, mas sempre vai estar acontecendo, né? Isso é uma consequência do nosso estilo de vida capitalista, né? De desmatamento, de destruição de ambientes naturais. A gente cada vez mais entra em contato com esses animais silvestres, a gente cada vez mais avança nesses ambientes, e esse estilo de vida ele precisa ser mudado, né? Então, só que a gente não vê uma perspectiva disso acontecer a curto prazo. Então, para que a gente não tenha um impacto muito grande dessas futuras epidemias, é importantíssimo o investimento na ciência, é importantíssimo o investimento na formação de pessoal. Então, nas bolsas de pós-graduação, os estudantes de mestrado e doutorado, eles têm uma participação importantíssima nesses estudos, porque são eles que estão com a mão na massa, dentro dos laboratórios, produzindo conhecimento. Então, o governo precisa ter essa consciência de que, sem esse investimento, a gente não vai poder dar uma resposta qualificada para proteger a população. E a população, por sua vez, precisa entender a importância da ciência nas nossas vidas. Eu acho que agora, né, essa situação, a situação de Zika, mostra um excelente exemplo da importância da ciência, que é a gente poder reconhecer, identificar e tomar as medidas de prevenção e tratamento adequadas para a população. E da defesa do próprio SUS, né? Lindomar? Exatamente. Tem um aspecto que a gente percebe que alguns setores do governo não reconhecem, não entendem, a importância da ciência, que não é, por exemplo, para a publicação de um artigo de alto impacto numa revista internacional. Por exemplo, o sequenciamento do genoma do vírus em 48 horas. A ciência é importante, que ela consegue desvendar, responder algumas questões sobre esse novo vírus, desenvolver métodos de diagnóstico que podem prevenir e auxiliar o médico a manejar e tratar esse paciente corretamente. Então, de uma forma direta e também indireta, salva vidas. Então, alguns setores do governo não entendem isso, que o impacto é imediato. E também não pode ter só investimento quando a gente está precisando, como agora com o coronavírus. É preciso ter investimento em períodos de calmaria também, quando não está tendo uma epidemia. É importante já para prevenir, não é mesmo? Isso, porque a infraestrutura já estabelecida é que vai permitir a qualidade do atendimento. Então, como você colocou, né, a gente tem as diversas instâncias dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que se não tiver a estrutura já montada, fica difícil dar essa resposta. Um aspecto que eu queria ressaltar também é que na região Nordeste, que a gente tem menos recursos humanos altamente qualificados em nível de doutorado em relação a outras partes do país. E isso é extremamente importante, porque os vírus não escolhem lugar para eles iniciar a cadeia de transmissão. Então é extremamente importante a gente ter recursos na área de pesquisa, bolsas de estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, principalmente nessas regiões que são menos desenvolvidas no país. Exato. Voltando a falar sobre a Covid-19, não que a gente não esteja, mas eu queria saber, uma pessoa infectada pelo coronavírus, ela pode ser infectada novamente ou ela fica imune? Então, essas são perguntas que a gente ainda não sabe, né? Como a gente está iniciando o processo de estudo desse novo vírus, o perfil epidemiológico, quais as consequências, se existe a imunidade. Então, são questões que a gente só vai poder responder a médio prazo, né? Formando projetos de pesquisa mais embasados, com um grande número de amostras, e que a gente possa acompanhar, né, esses pacientes por um longo período para saber se essa proteção após uma primeira infecção ela existe ou não. Então, são perguntas que no momento a gente não pode responder. Certo. Lindomar, quer completar uma coisa? Realmente tem várias perguntas em aberto. Nós temos um conhecimento bastante avançado sobre os coronavírus de uma forma geral, da experiência com os coronavírus humanos e também os coronavírus que são importantes em medicina veterinária. Eles afetam várias espécies, canídeos, felídeos, suínos, bovinos, mas esse vírus é um vírus diferente. Ele não é igual. É o vírus mais próximo que existe desse novo coronavírus, é o SARS, que circulou em 2002.
mas as pesquisas recentes mostram que, embora ele tenha muitas similaridades, é um vírus diferente. Então, somente os trabalhos que serão publicados nos próximos meses, nos próximos anos, irão responder essas lacunas de conhecimento. Por isso a importância de investir, né, em ciência. Exato. E este foi o Saúde é o Tema de hoje. Hoje nós conversamos sobre a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Gostaríamos de agradecer a participação da pesquisadora titular em Saúde Pública do Instituto Ageu Magalhães, a Fiocruz Pernambuco, e a atual vice-diretora de pesquisas do Instituto, Constância Aires. Obrigado, Constância, pela participação. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando nesse tema. Obrigada. Também queremos agradecer a participação do pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Lindomar Pena. Obrigado pela oportunidade e obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela participação. A gente também quer agradecer a você que nos acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. Esta edição do programa Saúde é o Tema foi apresentada por mim, Alice Barros. E por mim, William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Cassimiro. E nas redes sociais, Humberto Cassimiro. Na produção, Ana Alice Barros, Humberto Cassimiro e William Araújo. Toda esta equipe é formada por alunos dos cursos de jornalismo da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, este programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. A música tema do programa é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. E até mais. Tenham uma boa tarde. Boa tarde.